O tema deste vídeo são os conceitos fundamentais da programação orientada a objeto. Nós vamos falar de classe, de atributo, de método e de objeto. É importante que você assista este vídeo para conhecer aquilo que é básico, que é fundamental para qualquer linguagem de programação orientada a objeto. E ao final desse vídeo, você deverá saber explicar e empregar estes conceitos no seu código. Eu sou o professor André de Ângeles, da Faculdade de Tecnologia da Unicamp. Você está no Café Forte Academic Channel. Fique conosco. No vídeo anterior, nós falamos sobre o porquê, quais as razões de você usar a programação orientada a objeto. Agora, nós vamos ver quais são os primeiros conceitos para você poder efetivamente fazer o seu programa em orientação a objeto. Vamos começar com o conceito de tipo de dados. Há várias facetas desse conceito. Se você pensa em relação ao compilador, tipo de dados é a regra ou é o padrão de interpretação dos bits na memória. Mas o que nos interessa agora é o outro conceito. É o conceito de tipos abstratos de dados. Um tipo abstrato de dados é uma coleção de valores e operações sobre esses valores. Então vamos dar um exemplo. Considere o conjunto dos inteiros. Você tem os números, que são os valores, e as operações, normalmente as operações aritméticas usuais, que são executadas sobre os inteiros. Você pode estender esse conceito para outros conjuntos de valores, outros conjuntos de operações. E é exatamente o que nós vamos fazer na programação orientada a objeto. Então agora vamos tratar de 4 conceitos. O primeiro conceito é classe. Classe é um tipo de dados definido pelo usuário. Então você vai criar um novo tipo de dados aí para a sua linguagem. Esse tipo de dados é composto de informação e comportamento. Ou, se você preferir, um conjunto de valores e um conjunto de operações. Os valores são a informação que o seu novo tipo de dados pode carregar e as operações são o comportamento que esse tipo de dados pode ter. Quando você define uma classe, você diz basicamente qual é o conjunto de valores e qual é o conjunto de operações que essa classe vai ter. Esses valores podem ser bastante complexos e de vários tipos, usualmente dos próprios tipos da linguagem. Por exemplo, valores int, valores float, valores double, strings e assim por diante. O segundo conceito é o de atributo. Atributo é a informação que está colocada dentro da classe. Você vê o atributo como uma variável restrita àquela classe. O terceiro conceito é o de método. Método é uma função, por isso que é importante que você saiba funções. Método é uma função que implementa o comportamento da classe. Então, é ali que estão colocadas as operações que podem ser executadas pela sua classe sobre os valores que ela mantém. E o último conceito de hoje, objeto, que dá nome à programação orientada a objeto. Um objeto é uma variável cujo tipo seja alguma classe. Repassando os conceitos. Você cria uma classe que é um novo tipo de dados para a sua linguagem. Esse tipo contém informação e comportamento, a informação representada pelos atributos e o comportamento pelos métodos, que em conjunto são chamados membros. Membros são os atributos e métodos de uma classe. E você, a partir desta classe, desse novo tipo de dados, declara variáveis. Essas variáveis são os objetos. É interessante você perceber que a partir da criação de classes, você estende a linguagem. Você cria novos tipos e, portanto, o seu compilador agora é mais poderoso. Ele conhece mais tipos, ele tem mais valores para trabalhar. E essa é a ideia que nós vamos explorar durante o curso. Você está estendendo, você tem uma linguagem agora mais poderosa que a original. Em resumo, nós vimos os conceitos básicos da programação orientada a objeto. Classe, atributo, método e objeto. Agora, você deve
procurar nas fontes de referência um pouco mais sobre a sintaxe de criação das classes e dos objetos e criar alguns códigos em que você exercite esses conceitos. No próximo vídeo falaremos sobre encapsulamento. Este é o Café Forte Academic Channel, programação orientada a objeto bem explicado. Eu sou o professor André de Ângeles e espero você no próximo vídeo.